Obrigado, deputado Nilton, obrigado pelo convite. Queria saudar a todos os participantes dessa audiência. O tema da restauração ele está diretamente ligado a um compromisso que o Brasil assumiu em 2015, na Conferência do Clima de Paris, de recuperar 12 milhões de hectares de florestas e de vegetação em todos os biomas do Brasil. Qual é o problema desse compromisso? É que a gente não tem cumprido. De lá para cá, se a gente quiser olhar, seja recuperado, restaurado efetivamente, né, seja feita pelo modo da restauração ecológica em áreas mais propícias à recuperação, que demandariam menos investimentos, podemos chacoalhar os números, mas estamos falando de 120, 150 mil hectares. Nessa toada, a gente vai precisar de 100 anos. Uma meta que se acaba agora em 2030. Daqui a 6 anos, ou se a gente quiser ser mais duro ainda com prazo, em 5 anos. Em 2015, quando essa meta foi assumida pelo Brasil, o Instituto Escolhas fez uma avaliação do que seria o valor do investimento para cumpri-la, e nós chegamos a um valor de 52 bilhões de reais, a geração de 215 mil empregos, arrecadação de 6 bilhões de reais em impostos, uma receita de 23 bilhões e uma diferença que precisaria ser coberta com recursos públicos da ordem de 28 bilhões de reais. Como nós não fizemos nada de lá para cá, nós atualizamos esse número, deputado, este ano, e a conta quadruplicou. Ela passou para 228 bilhões de reais. Por que ela quadruplicou? Porque o país precisa estabelecer uma infraestrutura de recuperação das suas florestas que só fomos capazes de fazer em relação à silvicultura das espécies estranhas, exóticas, chamemos-las como quisermos. Mas fizemos, com generosos e vultuosos recursos desde os anos 50, que tornaram o Brasil líder, inclusive na exportação de papel e celulose. Deu certo. Eu posso até não gostar, pode não ser o jeito como eu gostaria que fosse feito, mas deu certo, mostrando que quando o poder público investe, quando a pesquisa está atrelada aos subsídios que foram concedidos e a gente foi extremamente capaz de fazer pesquisas, deu certo. Como não fizemos nada, o que é que a gente está mostrando? O recurso necessário para investir quadruplicou, mas os benefícios também serão muito maiores. Será possível, com a recuperação desses 12 milhões de hectares, criarmos 5 milhões de empregos, produzirmos 1 bilhão de metros cúbicos de madeira para comercialização, gerar 5 milhões de empregos, produzir 156 milhões de toneladas de alimento. Mas a gente precisa dar as condições para tanto, que é justamente o que nos falta, para recuperar 12 milhões de hectares. Isso é o tamanho da Inglaterra, para a gente ter a dimensão do que seria isso comparativamente. Nós vamos precisar de 10 bilhões de mudas. A produção anual dos viveiros brasileiros, produção heróica, feita sem apoio público. Existe uma previsão no Manual de Crédito Rural do Banco Central para financiamento da produção de mudas, mas o gerente de banco não sabe. Não sabe. Nós produzimos 100 milhões. Nessa toada, vamos precisar de 100 anos. 100 anos pelo que a gente está fazendo anualmente, 100 anos pela nossa capacidade de produção de mudas. E aí entra uma questão que é fundamental, aproveitando aqui a presença da Fabíola, da doutora Fabíola, diretora do Departamento de Florestas, do Moisés Savian, secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o governo precisa correr. A gente precisa correr, porque já se passaram 2 anos de governo. O que não tiver sido programado, estabelecido, roteirizado e, mais do que isso, com os instrumentos necessários para acontecer, não irão acontecer nos 2 próximos anos.
Esse é o ano em que você abre a roça, na linguagem popular, machuca as mãos, as enche de calo, né, para fazer a dura burocracia estatal funcionar, e os 2 próximos anos é rezar para chover para poder colher. O que não tiver plantado agora não será colhido. E aí temos um problema, que a gente precisa discutir com o governo, até para ver como é que a gente pode ajudar. A gente tem um novo Planaveg. Ele trata das condições estruturais que a gente precisa atacar, porque a meta permaneceu a mesma, 12 milhões de hectares. Mas se as condições estruturais que precisam ser modificadas não forem atacadas, nós vamos viver de Planaveg em Planaveg sem chegar a lugar nenhum. A gente tem uma lei nova de concessões de florestas, do qual o Instituto Escolhas teve uma participação no sentido de ajudar a estudar o que precisava ser feito, elaborar o projeto de lei. O projeto de lei foi apresentado aqui na Câmara pelo deputado Rodrigo Agostinho, com apoio do deputado Nilton Tato, foi aprovado, mas nós levamos mais de 1 ano para regulamentar. E só agora nós vamos fazer a primeira concessão de uma área de restauração. Então, na urgência do que a gente precisa, a nossa ação não tem correspondido. No dia 20 de março do ano passado, eu tive a grata felicidade de almoçar com Moisés Savian e com o ministro Paulo Teixeira, apresentando a ele uma proposta que tem a ver com esse estudo, como a bioeconomia pode ajudar a combater a pobreza na Amazônia, onde a gente mostrou que a recuperação de 6 milhões de hectares somente no estado do Pará geraria 1 milhão de empregos e permitiria a redução da pobreza no estado, deputado Nilton, em 50%. A metade. O programa começou, e eu saúdo e agradeço ao ministro Paulo, ao secretário Moisés, por essa iniciativa. Mas eu fico preocupado se a gente vai ter os resultados para dar conta desta necessidade, que é recuperar 1 milhão de hectares que estão desmatados nos assentamentos em todo o Brasil. Aliás, tive a felicidade de saber esse dia, secretário Moisés, que o meu estado do Ceará, os assentamentos têm 82% de cobertura vegetal. É o menor índice do estado, acima por completo da média brasileira. Então, sem uma ação efetiva do governo, dos seus bancos públicos, não se vai oferecer as condições para dar escala que leve ao cumprimento da meta. Eu tenho feito um diálogo com o Rubens Benini sobre a questão da escala, né, preocupado se a escala vai corresponder a uma demanda que justifique. E eu disse para o Rubens, esse é o país da demanda induzida. Não tinha silvicultura nos anos 50. Se fosse pela necessidade, a gente não teria feito os investimentos que fizemos. No Brasil, a demanda vem da iniciativa do governo. Ele fomenta, ele financia, ele a faz acontecer para que ela justifique os investimentos e a geração de empregos. Se nós não fizermos isso com a recuperação de florestas, ela não vai acontecer. Não precisa ser um mago, um analista, o mais capacitado possível, porque ela não aconteceu até agora e as condições não foram dadas para que isso fosse diferente. Por isso, o deputado Nilton Tato, com a coragem que lhe é peculiar, pela responsabilidade do seu mandato, apresentou o projeto de lei 120/2024 no dia 1º de julho deste ano, propondo um pacto nacional pela restauração da natureza e dos biomas, onde ele propõe meta fixada em lei, porque a meta do Planaveg é ótima, mas ela depende da boa vontade do governo de plantão. Quando o governo muda, ela é sabotada, como foi no governo Bolsonaro. Então, ela tem que estar fixada em lei, propondo e obrigando que os bancos públicos destinem ao menos 10% das suas programações anuais para a restauração da natureza. O Banco do Nordeste tem 30 bilhões de orçamento. Ele colocou neste ano 20 milhões naquilo que diz respeito à recuperação da vegetação. 30 bi, 20 milhões. Assim nós não vamos fazer. Institui um conselho para acompanhar a execução do Pacto Nacional, onde vai estar todos os governadores dos estados brasileiros, o presidente da República, os presidentes do BNDES, BNB e BASA. Estabelece uma autoridade nacional da restauração da natureza, porque se a ação ficar dispersa entre os diversos ministérios, ela também não vai acontecer por falta de coordenação.
condiciona a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual à previsão de recursos suficientes para o cumprimento da meta. Sem dinheiro público não vai acontecer. E fixa em 20% do Plano Safra, nos seus 3 primeiros anos, a partir da aprovação da lei, o montante de recursos que obrigatoriamente irão para, né, a restauração. Isso, né, é o que a gente precisa discutir, independente do mérito, do acerto das medidas, deputado Nilton, para que a gente possa fazer com que a restauração, antes de tudo, seja, inclusive, uma promotora do fim da pobreza, da redução das desigualdades sociais e faça parte das políticas de combate à fome. A restauração ela tem que ser ecológica, ela tem que ser inclusiva, mas ela também precisa ser econômica. Por que ela precisa ser econômica? Porque senão a gente não vai resolver o problema do que fazer nas áreas de reserva legal, que são privadas, que tem o problema do chamado custo de oportunidade. Como é que eu resolvo a falta de recurso do particular para recuperar aquilo que ele desmatou? Até irregularmente. Até irregularmente. Então, todas essas questões passam pela necessidade da gente fixar, para além dos planos, a roteirização de como eles vão se materializar, para que a gente, numa próxima audiência pública, venha aqui para dizer o seguinte: o que é que a gente avançou? Falando a linguajar do meu Nordeste, deputado Nilton, quantos pés de pau nós plantamos? Né? Para que a gente possa chegar na COP30, em novembro do ano que vem, daqui a um ano, em Belém, mostrando que o Brasil está sendo responsável com aquilo que ele assumiu de compromisso a partir do ano de 2015. Isto é a condição necessária para que a gente possa, no dia 19 de novembro do ano que vem, comemorar o primeiro ano, né, do Dia da Restauração ecológica, econômica, inclusiva, com justiça social, com geração de empregos. Muito obrigado.